A Bulgária, uma nação situada no sudeste da Europa, é um país com uma história rica e complexa que abrange milênios, desde suas origens antigas, até sua trajetória como uma república moderna. Esta exploração histórica pela Bulgária nos levará através dos períodos significativos que moldaram sua identidade ao longo dos séculos. As origens da Bulgária remontam aos tempos antigos, quando a região era habitada pelos trácios, um antigo grupo indo-europeu. Os trácios deixaram uma marca indelével na história e na cultura da Bulgária. Essa antiga civilização trácia floresceu na região dos Balcãs, onde a Bulgária está localizada hoje, entre o século VI a.C. e o século III d.C. Os trácios eram conhecidos por suas habilidades metalúrgicas, produzindo objetos de ouro, prata e bronze ricamente decorados. Além de suas habilidades metalúrgicas, os trácios também eram conhecidos por sua religião e mitologia únicas. Um dos aspectos mais notáveis da cultura trácia era o culto ao cavalo, que desempenhava um papel importante em suas práticas religiosas. Os trácios eram igualmente conhecidos por suas habilidades na guerra, o que os tornou adversários formidáveis para várias potências da época, incluindo os persas e os macedônios de Alexandre, o Grande. A chegada dos romanos à região no século I d.C. marcou o início da Era Romana na Bulgária. O território que é agora a Bulgária tornou-se parte do Império Romano, e herdou elementos da cultura e da arquitetura romanas. A presença romana deixou uma influência duradoura, e muitos vestígios dessa época podem ser encontrados nas cidades e estruturas antigas da Bulgária. Os romanos também introduziram o cristianismo na região, o que posteriormente desempenharia um papel importante na história religiosa do país. As origens trácias são um componente vital da identidade da Bulgária, e um lembrete das raízes antigas e ricas desse país do sudeste europeu. Eles fornecem um pano de fundo histórico fascinante, que moldou a cultura e a sociedade búlgaras ao longo dos séculos. A influência romana desempenhou um papel significativo na formação da Bulgária, deixando uma herança duradoura que se estende por séculos. Esta influência começou quando o território que agora é a Bulgária foi anexado ao Império Romano no século I d.C., marcando o início de uma era romana na região. Uma das contribuições mais proeminentes dos romanos foi a introdução do cristianismo. O cristianismo se espalhou rapidamente na Bulgária durante o domínio romano, e continuou a ser uma força importante na cultura e na religião do país. A cidade de Sofia, a capital da Bulgária, tem uma história cristã rica que remonta a essa época. Além disso, a presença romana deixou um legado arquitetônico impressionante. As ruínas de antigas cidades romanas, como Ploviv e Stara Zagora, podem ser encontradas em toda a Bulgária. Essas ruínas incluem teatros, anfiteatros, banhos, pontes e estradas, demonstrando a habilidade e a engenhosidade dos romanos na construção de infraestruturas. A língua latina também exerceu influência no desenvolvimento da língua búlgara. Muitas palavras búlgaras têm raízes latinas, especialmente na área da terminologia legal e administrativa. Além disso, o governo romano introduziu sistemas de governo e administração eficazes, que influenciaram a organização política da Bulgária ao longo dos séculos. Essas estruturas administrativas desempenharam um papel fundamental na construção de uma nação coesa. A influência romana na Bulgária é uma parte essencial de sua história, moldando não apenas sua cultura, religião e língua, mas também seu desenvolvimento político e arquitetônico. A herança romana é um testemunho duradouro da importância histórica da Bulgária, e de sua rica tapeçaria cultural. A fundação do Estado búlgaro é um marco crucial na história da Bulgária, e remonta ao século VII,
quando a região testemunhou a ascensão de uma entidade política distinta, e a cristalização da identidade búlgara. Em 681 d.C., o líder búlgaro Khan Asparuh estabeleceu o primeiro Estado búlgaro após uma série de campanhas militares bem-sucedidas contra o Império Bizantino. A assinatura do Tratado de Paz de 681, entre Asparuh e o imperador bizantino Constantino IV, marcou o reconhecimento formal do Estado búlgaro e a fronteira entre os dois impérios. A fundação do Estado búlgaro trouxe consigo a adoção do cristianismo ortodoxo oriental, que se tornou a religião dominante no território búlgaro. Essa decisão teve implicações duradouras na cultura, religião e política da Bulgária. Durante o governo do czar Simeão I, que reinou de 893 a 927, o primeiro Estado búlgaro atingiu o ápice de seu poder e influência. A capital, Pliska, floresceu como um centro cultural e político, e sob o reinado de Simeão, a Bulgária se estendeu desde o Mar Adriático até o Mar Negro. O primeiro Estado búlgaro foi sucedido pelo segundo Estado búlgaro, fundado por Ivan Asin I em 1185. Este segundo Estado também foi marcado por períodos de poder e influência, incluindo a conquista de Constantinopla pelo czar João Asin II em 1230. No entanto, a Bulgária medieval enfrentou desafios significativos, incluindo invasões mongóis e otomanas. Em 1396, a Bulgária foi conquistada pelos otomanos, e permaneceu sob domínio otomano por quase 5 séculos. A fundação do Estado búlgaro é um ponto crucial na história do país, marcando sua identidade como nação independente e influenciando fortemente sua cultura, religião e política ao longo dos séculos. A Bulgária tem uma história rica e complexa, com raízes profundas que remontam a essa fundação. A Era de Ouro da Bulgária refere-se a um período de grande importância na história do país, caracterizado por realizações notáveis nas esferas cultural, política e econômica. Esta era de prosperidade e prestígio ocorreu durante o Primeiro Império Búlgaro, no final do século VII e início do século VIII. Durante a Era de Ouro, o Primeiro Império Búlgaro, sob o reinado do czar Khan Krum, estendeu seu território para uma vasta região que incluía partes da Grécia, Macedônia, Albânia e Sérvia. Essa expansão territorial resultou em uma Bulgária consideravelmente maior, se tornando uma potência regional. Em termos de cultura, a Bulgária da Era de Ouro testemunhou o desenvolvimento de um alfabeto e literatura próprios. O alfabeto cirílico, amplamente utilizado na Bulgária e em outras nações eslavas, foi criado no século IX, por São Cirilo e São Metódio. A literatura búlgara dessa época incluía obras religiosas, textos históricos e poesia. A Era de Ouro também viu a cristianização da Bulgária. O cristianismo ortodoxo oriental tornou-se a religião dominante, e desempenhou um papel fundamental na unificação do país. Na política, a Era de Ouro da Bulgária é marcada pela influência da aristocracia búlgara. Czar Khan Krum e seus sucessores realizaram reformas administrativas e militares, consolidando o poder do Estado e tornando-o uma força a ser reconhecida na Europa Oriental. Infelizmente, essa Era de Ouro teve um fim abrupto, em grande parte devido a invasões externas, como a incursão dos magiares no final do século IX. Eventualmente, o Primeiro Império Búlgaro entrou em declínio, e foi conquistado pelo Império Bizantino em 1018, marcando o fim desse período de grandeza. A Era de Ouro da Bulgária é lembrada como um dos momentos mais brilhantes de sua história, caracterizado por conquistas significativas em vários campos. Apesar de seu fim abrupto, as realizações e legados desse período continuam a influenciar a Bulgária moderna, e sua identidade nacional. A conquista otomana da Bulgária é um capítulo importante em sua história,
marcando um período de domínio otomano que durou quase 5 séculos, de 1396 a 1878. A conquista otomana da Bulgária começou com a Batalha de Nicópolis, em 1396, onde as forças otomanas lideradas por Bayezid I, derrotaram as forças cruzadas lideradas pelo rei Segismundo da Hungria. Após essa vitória, o Império Otomano rapidamente estendeu seu domínio sobre o território búlgaro. A Bulgária, então um conjunto de principados, foi gradualmente subjugada pelos otomanos. Isso resultou na imposição do sistema otomano de governo e administração, incluindo a cobrança de impostos pesados, recrutamento de janízaros, as tropas de elite otomanas, entre a população búlgara e a conversão de muitos búlgaros ao Islã. O período otomano trouxe consigo uma série de desafios para os búlgaros. A Igreja Ortodoxa búlgara manteve sua importância, mas sob a supervisão otomana. A cultura búlgara, no entanto, sofreu um declínio, uma vez que a língua e a educação búlgaras foram suprimidas em favor do turco otomano. Apesar das dificuldades, a identidade búlgara persistiu e muitos búlgaros mantiveram suas tradições culturais e religiosas. No século XIX, movimentos de independência começaram a ganhar força, levando à Guerra Russo-Turca de 1877-1878. Esta guerra resultou na libertação da Bulgária do domínio otomano, e na criação do Principado da Bulgária em 1878. Esse período foi marcado pelo restabelecimento da cultura búlgara, e pela busca de sua independência total. A conquista otomana desempenhou um papel fundamental na formação da Bulgária moderna, influenciando sua história política, cultural e social. A resistência e a resiliência do povo búlgaro durante esse período desafiador são parte integrante de sua identidade nacional. O despertar nacional da Bulgária refere-se a um período após a libertação do domínio otomano, durante o qual os búlgaros buscaram reafirmar sua identidade cultural e aspirações de independência. A Bulgária emergiu da Guerra Russo-Turca de 1877-1878 com a perspectiva de autonomia, mas rapidamente almejou uma independência plena. O despertar nacional da Bulgária atingiu seu auge com a independência do país. O Tratado de San Stefano, assinado em 1878, estabeleceu um Estado búlgaro autônomo sob a suzerania otomana. Alexander de Battenberg foi instalado como o primeiro governante autônomo da Bulgária. Em 1908, a Bulgária proclamou sua independência plena, encerrando séculos de domínio otomano e consolidando sua soberania. Durante o despertar nacional, a Bulgária testemunhou um renascimento cultural notável. A língua búlgara, que havia sido reprimida durante o domínio otomano, foi restaurada como idioma oficial. A educação floresceu com a abertura de escolas em todo o país, e a literatura e as artes atingiram seu auge. Escritores notáveis como Ivan Vazou e Hristo Botel desempenharam papéis cruciais no renascimento cultural búlgaro, produzindo obras que inspiraram o amor à pátria e celebraram a língua búlgara. O renascimento cultural e político da Bulgária também se refletiu na formação de instituições modernas. Um sistema de governo foi estabelecido, uma constituição foi promulgada, e um sistema educacional foi desenvolvido para atender às necessidades crescentes de uma nação em evolução. A Bulgária estava determinada a se posicionar como uma nação independente e culturalmente rica no cenário mundial. O despertar nacional da Bulgária foi um período fundamental, que pavimentou o caminho para a Bulgária como a conhecemos hoje. A busca pela independência, o renascimento cultural e a modernização institucional moldaram uma Bulgária soberana e culturalmente rica. A Bulgária enfrentou uma série de conflitos e guerras, que deixaram marcas duradouras em sua história. As guerras dos Balcãs, no início do século XX,
marcaram um período tumultuado para o país. A Bulgária participou dessas guerras em busca da unificação dos territórios búlgaros, mas enfrentou derrotas significativas que tiveram um impacto nas fronteiras nacionais. A Primeira Guerra Mundial trouxe mais desafios para a Bulgária. Inicialmente, o país permaneceu neutro, mas em 1915, entrou na guerra ao lado das potências centrais, buscando expandir seus territórios. Após a derrota das potências centrais, a Bulgária perdeu territórios e enfrentou sérias crises políticas. Após um breve período de recuperação, a Bulgária se envolveu na Segunda Guerra Mundial, inicialmente como aliada da Alemanha nazista. No entanto, a derrota do eixo levou a mudanças significativas no país, incluindo a instauração de um governo comunista. A formação de instituições na Bulgária passou por altos e baixos durante esses conflitos e guerras. A instabilidade política resultante dos conflitos frequentes criou desafios na construção de instituições democráticas sólidas. A ascensão do governo comunista em 1946 trouxe uma mudança significativa na estrutura institucional do país, estabelecendo um regime socialista. Durante o período socialista, a Bulgária desenvolveu um sistema de governo centralizado, com instituições estreitamente controladas pelo Partido Comunista. No entanto, o regime enfrentou dificuldades econômicas e crescente insatisfação popular. Após o colapso do bloco comunista na Europa Oriental, a Bulgária passou por uma transição tumultuada para uma democracia multipartidária e uma economia de mercado. Esse processo incluiu reformas institucionais abrangentes, para se alinhar com os princípios democráticos e uma economia de mercado. Ao longo do século XX, a Bulgária passou por uma série de transformações políticas e institucionais, culminando na transição para uma democracia multipartidária e uma economia de mercado. Esta análise destaca a resiliência da Bulgária em face de desafios significativos, e sua determinação em forjar um caminho rumo à estabilidade institucional e democracia. O processo de unificação da Bulgária com a Romélia Oriental é uma parte essencial da história búlgara, que definiu os rumos do país no final do século XIX. Este evento histórico, ocorrido em 1885, levou à formação de uma Bulgária mais unificada e politicamente fortalecida. O contexto que levou à unificação é complexo e envolveu uma série de fatores. Na época, a Bulgária já havia obtido sua independência do Império Otomano, após a Guerra Russo-Turca de 1877-1878, e a assinatura do Tratado de Santo Estevão. No entanto, os territórios búlgaros ainda estavam fragmentados, e a Romélia Oriental permanecia sob controle otomano, com um governador cristão. A unificação teve suas raízes em descontentamentos e aspirações nacionais. Os búlgaros da Romélia Oriental compartilhavam uma identidade e cultura com seus compatriotas no Principado da Bulgária. Muitos ansiavam pela unificação e independência completa. Em 1885, um movimento revolucionário eclodiu na Romélia Oriental, liderado por figuras influentes como Zahar Stoyanov e Panayot Volov. O governo otomano tentou reprimir essa revolta, mas a resistência búlgara persistiu. Os líderes da Romélia Oriental apelaram ao príncipe Alexandre I da Bulgária, pedindo apoio na luta pela unificação. O príncipe Alexandre, reconhecendo o desejo popular pela unificação, declarou seu apoio aos rebeldes. As forças búlgaras do Principado da Bulgária marcharam para a Romélia Oriental, e a união foi oficializada em setembro de 1885. A unificação com a Romélia Oriental teve importantes implicações para a Bulgária. Ela ampliou significativamente seu território e cimentou a unidade nacional búlgara. No entanto, essa ação também provocou tensões internacionais. O Império Otomano, bem como potências europeias, questionaram a legalidade da unificação. Isso levou a uma breve guerra entre a Bulgária e o Império Otomano, conhecida como a Guerra da Romélia Oriental. A paz foi finalmente estabelecida pelo Tratado de Tofani em 1886,
que reconheceu a unificação da Bulgária. A unificação com a Rumélia Oriental consolidou a posição da Bulgária como um Estado-nação independente, e contribuiu para a construção de suas instituições. Esse evento desempenhou um papel fundamental na história búlgara, fortalecendo o processo de construção de um Estado moderno e unificado. A luta pela independência búlgara da dominação otomana teve origem muito antes de sua concretização no final do século XIX. O desejo de libertação era alimentado pela opressão otomana e pela preservação da identidade búlgara, língua e cultura. No entanto, as tentativas iniciais de revolta foram reprimidas brutalmente. No início do século XIX, movimentos de resistência clandestinos começaram a tomar forma, liderados por figuras corajosas como George Rakowski e Hristo Botev. A literatura, a educação e a imprensa desempenharam um papel vital na preservação da cultura búlgara e na divulgação de ideais independentistas. A Revolta de Abril de 1876 foi um ponto de viragem na busca da independência búlgara. A brutal repressão otomana da revolta chocou a opinião pública internacional, gerando simpatia por sua causa. A Rússia, que via os búlgaros como parte de sua esfera de influência, interveio em seu apoio. A Guerra Russo-Turca de 1877-1878 foi um conflito crucial que levou à independência búlgara. As forças russas e búlgaras conquistaram vitórias decisivas, e em março de 1878, foi assinado o Tratado de Santo Estevão. Esse tratado estabeleceu um principado da Bulgária autônomo sob soberania otomana, e foi um passo significativo em direção à independência. A independência da Bulgária foi finalmente alcançada em 1908, quando o príncipe Ferdinand proclamou a independência completa do país em relação ao Império Otomano. A Bulgária tornou-se um reino e Ferdinand, o primeiro rei. A libertação da Bulgária da dominação otomana não foi apenas um evento político, mas também um processo de afirmação da identidade búlgara. O país emergiu como um Estado-nação independente, com uma língua, cultura e instituições próprias. A libertação da Bulgária da dominação otomana foi um processo longo e complexo, marcado por lutas, revoltas e conflitos. No entanto, esse período definiu a Bulgária como uma nação independente e soberana. A resistência e a determinação do povo búlgaro desempenharam um papel fundamental na conquista da independência. A libertação otomana permitiu que a Bulgária construísse as bases de um Estado moderno e afirmasse sua identidade nacional. Esse capítulo na história búlgara é um lembrete da importância da perseverança na busca da liberdade e independência. A Bulgária desempenhou um papel complexo e desafiador nas duas guerras mundiais do século XX. Na Primeira Guerra Mundial, a Bulgária se juntou ao lado das potências centrais, incluindo Alemanha e Áustria-Hungria. O país estava ansioso para recuperar territórios perdidos nas guerras balcânicas de 1912 e 1913. Em 1915, a Bulgária entrou na guerra, almejando as regiões da Macedônia e Trácia. Suas forças participaram de várias frentes, incluindo a Macedônia e o Fronte Oriental. No entanto, a participação búlgara na Primeira Guerra Mundial teve consequências devastadoras para o país. Após a derrota das potências centrais, a Bulgária perdeu territórios e enfrentou sanções econômicas. O Tratado de Paz de Noilly-sur-Seine, em 1919, impôs limitações territoriais à Bulgária e restringiu seu exército. Na Segunda Guerra Mundial, a Bulgária inicialmente manteve uma postura neutra, mas sob pressão da Alemanha nazista, aderiu ao eixo em 1941. A Bulgária recuperou parte da Macedônia e Trácia, bem como territórios na Grécia e na Iugoslávia. No entanto, à medida que a maré da guerra virou a favor dos aliados, a Bulgária reconsiderou sua posição. Em 1944, o governo búlgaro mudou de lado, declarando guerra à Alemanha. Isso resultou na ocupação soviética do país e em uma mudança de regime. O governo comunista estabeleceu o controle, que durou décadas. As duas guerras mundiais deixaram um legado complexo para a Bulgária.
O país enfrentou perdas territoriais e econômicas significativas na Primeira Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial, passou por uma ocupação estrangeira seguida de uma mudança de regime. As guerras moldaram a Bulgária, sua política externa e sua trajetória ao longo do século XX. A participação nas guerras mundiais também destaca os desafios enfrentados pelas nações menores em um cenário global de conflito. A capacidade de adaptar-se a circunstâncias em evolução e tomar decisões complexas sob pressão torna-se evidente na história da Bulgária. Esses eventos servem como lembretes de como as ações de uma nação em tempos de guerra podem ter consequências duradouras em sua história e nações vizinhas. A era socialista na Bulgária, que começou após a Segunda Guerra Mundial e durou até o início da década de 1990, representou um capítulo crucial na história do país. Esse período foi caracterizado por uma série de desenvolvimentos políticos, econômicos e sociais que moldaram profundamente a Bulgária. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe mudanças significativas para a Bulgária. A influência soviética na Europa Oriental estava em ascensão, e em 1946, um governo comunista liderado pelo Partido Comunista Búlgaro assumiu o poder. A Bulgária tornou-se oficialmente uma república popular, e em 1947, o Tratado de Paz de Paris reconheceu o novo governo. Uma das primeiras ações do governo comunista foi a nacionalização da indústria, agricultura e comércio. Essas medidas buscavam redistribuir a riqueza e eliminar a influência dos proprietários de terras e empresários. Além disso, foram implementadas reformas econômicas para modernizar a infraestrutura do país. A era socialista viu uma rápida industrialização da Bulgária. Novas fábricas, usinas e indústrias foram estabelecidas, impulsionando o crescimento econômico. No entanto, esse desenvolvimento muitas vezes foi acompanhado por uma carga significativa para o meio ambiente. A coletivização agrícola também foi uma característica marcante desse período. As terras agrícolas foram reunidas em fazendas coletivas, visando aumentar a produção de alimentos e eliminar o sistema de propriedade privada. A era socialista foi marcada por repressão política e um forte controle do Estado sobre a sociedade. A oposição política foi reprimida, e a censura da imprensa era comum. O governo comunista também estabeleceu uma rede de segurança interna, para monitorar e reprimir qualquer dissidência. A Bulgária manteve estreitas relações com a União Soviética e outros países do Bloco Oriental. O país aderiu ao Pacto de Varsóvia, uma aliança militar liderada pela União Soviética. Durante a Guerra Fria, a Bulgária desempenhou um papel como intermediário nas relações entre o bloco comunista e o mundo ocidental. Ao longo das décadas de regime socialista, a Bulgária enfrentou vários desafios, incluindo escassez de bens de consumo, dificuldades econômicas e um sistema de saúde sobrecarregado. Esses problemas contribuíram para crescentes protestos e descontentamento na sociedade. O regime socialista na Bulgária chegou ao fim em 1989, após uma série de protestos e reformas democráticas, que culminaram com a queda do líder comunista Todor Zhivkov. Em 1990, o país realizou suas primeiras eleições livres em décadas, marcando o início de uma transição para a democracia e uma economia de mercado. A era socialista na Bulgária foi um período complexo e multifacetado em sua história. Enquanto o regime comunista promoveu o desenvolvimento econômico e industrial, ele também trouxe repressão política e desafios econômicos. A transição para a democracia nas décadas de 80 e 90 marcou uma virada significativa na Bulgária, abrindo caminho para um novo capítulo em sua história. A era socialista continua a desempenhar um papel importante na memória coletiva do país e em seu desenvolvimento subsequente. A transição democrática na Bulgária, que começou nas últimas décadas do século XX, marcou um período de mudanças significativas na história do país. Essa transição não foi apenas política, mas também econômica e social. O regime socialista que dominou a Bulgária durante décadas, enfrentou crescente descontentamento nos anos 80. A população sofria com a escassez de bens de consumo, má administração econômica e repressão política.
O descontentamento culminou em manifestações e protestos em 1989, levando à renúncia do líder comunista Todor Zhivkov. Em 1990, a Bulgária realizou suas primeiras eleições livres em muito tempo, estabelecendo o caminho para uma transição para a democracia. Um novo governo foi formado, marcando o início de uma série de reformas políticas, econômicas e sociais. Durante a transição democrática, a Bulgária implementou reformas significativas em suas instituições políticas. Uma nova constituição foi adotada em 1991, estabelecendo a estrutura de um Estado democrático. O sistema multipartidário foi reintroduzido, permitindo a pluralidade política e competição eleitoral. No campo econômico, a Bulgária passou por uma transformação profunda. O país transitou de uma economia centralizada para uma economia de mercado. As reformas incluíram a privatização de empresas estatais, a liberalização do comércio, e a busca de estabilidade macroeconômica. A Bulgária também buscou a integração europeia. Em 2007, o país tornou-se membro da União Europeia, um passo importante em sua jornada democrática. A adesão à União Europeia trouxe benefícios econômicos, fundos de desenvolvimento e oportunidades de comércio. A transição democrática não foi isenta de desafios. O país enfrentou questões relacionadas à corrupção, à má administração e à implementação eficaz das reformas. A instabilidade política e mudanças frequentes de governo também marcaram esse período. A transição democrática na Bulgária foi um processo complexo, que envolveu reformas políticas e econômicas profundas. A mudança de um regime socialista para uma democracia de mercado trouxe desafios e oportunidades. A integração na União Europeia foi um marco importante na jornada da Bulgária rumo à estabilidade política e econômica. No entanto, o país continua a enfrentar desafios, incluindo a necessidade de fortalecer suas instituições democráticas, combater a corrupção e promover o desenvolvimento sustentável. A Bulgária passou por uma transformação notável em seu sistema econômico, desde o início de sua jornada democrática nas décadas de 80 e 90. O processo de transição da Bulgária para uma economia de mercado envolveu desafios significativos. A privatização de empresas estatais desempenhou um papel crucial na criação de um setor privado próspero. Essa mudança de paradigma permitiu que a Bulgária se afastasse do antigo sistema socialista centralizado. No entanto, o caminho para a economia de mercado não foi isento de obstáculos. O processo de transição incluiu a liberalização do comércio e a estabilização macroeconômica. Isso teve um impacto notável na estrutura econômica do país, com um crescimento visível do setor privado. A Bulgária tornou-se membro da União Europeia em 2007, um marco importante em sua história. Isso abriu as portas para oportunidades econômicas significativas. A adesão à União Europeia proporcionou à Bulgária acesso a um vasto mercado europeu e fundos estruturais para promover o desenvolvimento econômico. Além disso, a Bulgária expressou interesse em adotar o euro como sua moeda oficial no futuro, uma mudança que pode consolidar ainda mais sua posição na Europa. Apesar de seu notável progresso, a Bulgária enfrenta vários desafios econômicos. A desigualdade de renda é uma preocupação persistente, com disparidades significativas entre áreas urbanas e rurais. Isso afeta o acesso a serviços e oportunidades econômicas. A corrupção é outra questão que prejudica o ambiente de negócios e mina a confiança no governo. Além disso, o desemprego, especialmente entre os jovens, continua sendo um desafio significativo para o desenvolvimento econômico. A agricultura desempenha um papel vital na economia da Bulgária, com produção de alimentos, tabaco e produtos agrícolas. A indústria, que abrange produtos químicos, eletrônicos, maquinaria e têxteis, é um setor econômico essencial. Além disso, o turismo desempenha um papel crucial no setor de serviços, com sua beleza natural e rica herança cultural atraindo visitantes de todo o mundo. A Bulgária está focada em melhorar suas instituições econômicas, combater a corrupção e fortalecer a educação e as habilidades de sua força de trabalho.
A continuação da integração na União Europeia e a possível adoção do euro tem o potencial de influenciar positivamente o desenvolvimento econômico da Bulgária. A Bulgária passou por uma transformação econômica notável desde o início de sua jornada democrática. A adesão à União Europeia e a perspectiva de adotar o euro destacam as oportunidades emocionantes que se avizinham. No entanto, desafios persistentes, como desigualdade, corrupção e desemprego, devem ser enfrentados para garantir um futuro próspero. A Bulgária está firmemente comprometida em forjar um caminho de sucesso econômico, à medida que continua sua jornada na Europa. A história búlgara remonta a séculos, e sua arquitetura religiosa é um testemunho impressionante dessa herança. Mosteiros e igrejas medievais, com suas fachadas elaboradamente decoradas e afrescos magníficos, pontilham a paisagem búlgara. O Mosteiro de Rila, um patrimônio mundial da Unesco, é um dos exemplos mais icônicos, com sua arquitetura ortodoxa e intrincados murais. A era otomana também deixou sua marca na Bulgária, com a construção de belas mesquitas e banhos turcos. A mesquita de Banja Bashi, em Sofia, é um exemplo impressionante, com sua cúpula central e minaretes distintos. Os banhos turcos em cidades como Plovdiv, com sua arquitetura de inspiração otomana, são locais fascinantes para explorar. As casas renascentistas búlgaras, conhecidas como casas de renascimento nacional, são verdadeiras pérolas arquitetônicas. Essas casas de madeira ou pedra apresentam fachadas ricamente decoradas com elementos tradicionais búlgaros. O complexo etnográfico de Etar, na cidade de Gabrovo, é um exemplo notável, com casas bem preservadas que oferecem uma visão da vida no século XIX. A Bulgária não é apenas um tesouro de arte histórica, mas também tem uma cena artística contemporânea vibrante. Galerias e museus em cidades como Sofia e Plovdiv exibem obras de artistas modernos e contemporâneos búlgaros. Esculturas públicas modernas e instalações de arte urbana também são comuns, tornando as cidades búlgaras verdadeiras galerias ao ar livre. A Bulgária tem se esforçado para preservar seu patrimônio arquitetônico e artístico. A restauração de mosteiros, igrejas e edifícios históricos é uma prioridade. Além disso, a promoção da arte e cultura búlgaras, tanto nacional quanto internacionalmente, é uma parte essencial desse esforço contínuo. Para os viajantes e amantes da cultura, explorar o patrimônio arquitetônico e artístico da Bulgária é uma experiência enriquecedora. Do esplendor medieval às criações modernas, a Bulgária oferece um vislumbre fascinante de sua rica história e vital cena cultural. A Bulgária é um país onde a música e a dança são mais do que apenas entretenimento, são uma parte essencial de sua identidade cultural. A música folclórica búlgara é uma das mais ricas da Europa, com raízes que remontam a séculos. Os vocais polifônicos búlgaros, conhecidos como canto de harmônicos, são uma característica marcante. Grupos vocais como o famoso Le Mystère des Voix Bulgares cativaram audiências em todo o mundo com sua sonoridade única. Os instrumentos tradicionais, como a gaita de foles, a caba-gaida, e o tambor, o tupa, também desempenham um papel central na música folclórica búlgara. Não se pode falar de música búlgara sem mencionar a dança tradicional do ouro. Esta dança em círculo é uma parte vital das celebrações búlgaras, desde festas de casamento até eventos comunitários. O ouro é uma dança animada, onde os dançarinos se unem em círculo e seguem padrões complexos, muitas vezes acompanhados por músicos ao vivo. A Bulgária também tem uma tradição distinta de música clássica. Compositores búlgaros notáveis, como Pancho Vladigerov e Emanuil Manolov, contribuíram para o cenário musical clássico do país. Orquestras e coros búlgaros, como a Orquestra Sinfônica Nacional Búlgara e o Coro Filarmônico Sófia, ganharam reconhecimento internacional por suas performances impressionantes. A música contemporânea búlgara é uma tapeçaria diversificada de estilos, desde o pop e rock até a música eletrônica. Artistas búlgaros como Aziz e Maria Ilieva têm conquistado fãs dentro e fora do país. Além disso, a Bulgária tem um cenário de jazz em crescimento, com festivais de jazz e músicos inovadores.
Os festivais de música desempenham um papel importante na vida cultural búlgara. Eventos como o Festival Internacional de Música Sofia, que apresenta uma variedade de gêneros, e o Festival Nacional de Folclore, onde músicos e dançarinos folclóricos de todo o país se reúnem, são oportunidades para celebrar a rica herança musical búlgara. A Bulgária continua a ser um lugar onde a música e a dança desempenham um papel central na vida cotidiana. Desde as harmonias tradicionais até a inovação contemporânea, a música búlgara é uma expressão vibrante de uma nação rica em diversidade cultural. De escritores renomados a atletas inspiradores, a Bulgária orgulhosamente apresenta uma constelação de indivíduos notáveis. Nenhuma exploração da cultura búlgara estaria completa sem mencionar Ivan Vazov, frequentemente chamado de o pai da literatura búlgara moderna. Sua poesia e romances, incluindo a famosa obra Podigoto, sob o ioque, não apenas desempenharam um papel fundamental no despertar nacional búlgaro, mas também continuam a inspirar gerações de leitores. Vazov é um símbolo da língua búlgara e da luta pela independência. Hristo Stoichkov é um nome que ressoa entre os amantes do futebol em todo o mundo. Este icônico jogador búlgaro brilhou nas décadas de 80 e 90, representando o Barcelona e a seleção búlgara. Em 1994, ele liderou a Bulgária até as semifinais da Copa do Mundo da FIFA, um feito notável que ainda é lembrado com admiração. A coragem e o talento de Stoichkov o tornaram uma figura emblemática do esporte. A história da Bulgária também está entrelaçada com a monarquia romena, graças a figuras como a Rainha Maria. Ela se casou com o rei Ferdinando I da Romênia, e desempenhou um papel fundamental na expansão da Bulgária no período pós-Primeira Guerra Mundial. A Rainha Maria é lembrada como uma das mulheres mais influentes de sua época, com talento literário e dedicação à diplomacia. Elias Canet, embora nascido em Rustiz-Chuk, na Bulgária, tornou-se um autor de renome internacional. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1981 por seu trabalho marcante, Auto de Fé. Canet explorou temas como poder, sobrevivência e alienação em suas obras, contribuindo para a literatura mundial com sua voz única e impactante. Stefka Kostadinova, uma das atletas mais bem-sucedidas da Bulgária, fez história no atletismo. Ela é famosa por seu salto em altura, conquistando a medalha de ouro nas Olimpíadas de Seul em 1988. Seu recorde mundial de 2,09 metros, estabelecido nesse mesmo ano, permanece inigualável. Kostadinova é um símbolo do espírito esportivo búlgaro. Cristo Vladimirov Javachev e Jean-Claude Denard de Guilebon, conhecidos como Cristo e Jean-Claude, eram renomados artistas conceituais. A dupla búlgara-francesa é famosa por suas instalações de arte temporárias, incluindo a icônica embalagem do Reichstag, em Berlim. Seu trabalho transcende fronteiras e deixa uma impressão duradoura. Essas são apenas algumas das figuras notáveis que emergiram da Bulgária, para conquistar o mundo em campos tão diversos quanto literatura, esporte e artes visuais. A Bulgária continua a ser uma fonte de inspiração para gerações futuras, à medida que novas personalidades notáveis emergem, e acrescentam novos capítulos à rica história deste país dos Balcãs. À medida que exploramos a Bulgária, essa nação dos Balcãs revela-se um tesouro de história rica, cultura diversificada, e figuras notáveis, que contribuíram para o panorama global. Desde suas antigas raízes trácias até o esplendor da Era de Ouro, da opressão otomana à luta pela independência, a Bulgária testemunhou uma jornada tumultuada que a tornou o que é hoje. Sua cultura é uma fusão fascinante de tradições antigas, influências romanas e otomanas, e uma rica herança eslava. Sua arquitetura e arte contam histórias de tempos passados, enquanto a música e a dança são expressões vivas da alma búlgara. A Bulgária é a terra de figuras notáveis que marcaram seu território no cenário mundial. Desde Ivan Vazov, que elevou a literatura búlgara a alturas inimagináveis, até Hristo Stoichkov, cujas habilidades futebolísticas encantaram multidões, essas personalidades deixaram uma marca indelével. Na esfera internacional, a Bulgária desempenhou papéis influentes, especialmente durante os anos de pós-guerra, quando a Rainha Maria e outros líderes deixaram sua marca na política e diplomacia.
Hoje, a Bulgária é uma nação que abraça seu passado enquanto olha para o futuro. Sua transição da era socialista para a democracia trouxe desafios, mas também oportunidades. Sua economia está crescendo, e suas instituições estão se fortalecendo. À medida que fechamos este olhar sobre a Bulgária, não podemos deixar de admirar o que esta nação dos Balcãs conquistou. Sua história turbulenta, cultura diversificada e figuras notáveis, são uma fonte de orgulho, e sua jornada continua a se desdobrar. A Bulgária é verdadeiramente uma nação de diversidade e legado, e sua história está longe de acabar. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos conteúdos. Até os próximos vídeos.